Welcome to the Harry Hub and don't forget to subscribe. Respire fundo e permita que o tempo desacelere, porque tudo começa quando o mundo lá fora perde importância e a atenção se volta para o que é real, para o que é vivido no corpo e sentido na pele. Imagine a presença de um homem que não entra em um espaço tentando ser notado, mas que naturalmente muda a atmosfera ao redor. Um corpo masculino forte, sólido, marcado pela vida, coberto por pelos que não escondem nada, mas revelam identidade, história e autenticidade. Cada fio seguindo um caminho próprio, como se fosse parte de um mapa invisível desenhado pelo tempo. E à medida que ele respira, o peito se expande lentamente, os ombros se ajustam com firmeza. E há algo profundamente hipnótico nesse simples ato de existir sem pressa, sem performance, sem necessidade de provar qualquer coisa, porque a verdadeira força não faz barulho. Ela se manifesta na calma, na postura, no olhar que permanece, no silêncio que sustenta. Esse homem carrega no corpo sinais de esforço, de disciplina, de escolhas repetidas ao longo dos dias. E não há perfeição artificial ali, apenas realidade, textura, peso e presença. O tipo de presença que não se consome rápido, mas que permanece. Que se infiltra na percepção, que se sente mesmo quando os olhos se fecham. Os pelos sobre o peito não são detalhe, são símbolo, são natureza assumida. São a recusa silenciosa de um mundo que tentou domesticar o masculino, polir o bruto, suavizar o instinto. E ainda assim, ali está ele, inteiro, firme, confortável na própria pele, caminhando devagar, consciente de cada movimento, cada passo carregando intenção, cada gesto transmitindo segurança sem esforço, porque ele sabe que não precisa correr, não precisa acelerar, não precisa competir com ninguém além de si mesmo. O ambiente responde a essa energia. O ar parece mais denso, o silêncio mais atento, e quem observa sente algo difícil de explicar, uma mistura de respeito, curiosidade e atração que nasce não da aparência isolada, mas da coerência entre corpo, mente e presença, a beleza no natural. Uma beleza que não pede aprovação, que não depende de filtros, que não se molda a padrões passageiros. E essa beleza se revela nos detalhes que só quem desacelera consegue perceber. Na textura da pele sob a luz, na forma como os músculos se movem com naturalidade sob os pelos, na respiração profunda que ocupa espaço sem invadir, no olhar que não se apressa, que não desvia, que não se esconde. Esse homem não está tentando seduzir. E talvez por isso seja tão fascinante, porque a sensualidade mais poderosa nasce da autenticidade, da segurança interna, da capacidade de estar presente sem precisar dominar, sem precisar exibir, sem precisar pedir permissão. O corpo masculino natural carrega memória, carrega história, carrega experiência. E cada marca, cada linha, cada sombra é um capítulo vivido, não encenado. E isso cria uma conexão silenciosa com quem observa, uma sensação de reconhecimento instintivo, como se algo antigo despertasse, lembrando que a força real sempre foi simples, sempre foi crua, sempre foi honesta. No ritmo lento da respiração, no peso do corpo ancorado no chão, na forma como ele ocupa o espaço com tranquilidade. Existe um convite sutil para sentir mais e pensar menos, para abandonar a pressa, para se permitir observar sem julgamento, para aceitar que o masculino não precisa ser explicado, apenas vivido. O Harry Club nasce exatamente desse lugar, desse espaço, onde o natural é celebrado, onde o corpo masculino não é reduzido à imagem, mas reconhecido como energia, presença e identidade, onde os pelos não são escondidos, mas honrados como parte da essência, onde a força não é exibida, mas sentida, onde o silêncio comunica mais do que qualquer discurso. E quanto mais tempo se passa nesse estado de atenção, mais claro fica que o fascínio não está em um detalhe isolado, mas no conjunto, na coerência entre quem ele é por dentro e o que o corpo expressa por fora. Na tranquilidade de quem não precisa ser outro,
na maturidade de quem já entendeu que o verdadeiro poder está em permanecer fiel à própria natureza. Esse é o tipo de homem que não desaparece quando o momento passa, porque sua presença deixa rastro, deixa impressão, deixa memória, não como algo barulhento ou exagerado, mas como algo sólido, estável, confiável. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão envolvente, tão difícil de ignorar. Porque em um mundo saturado de estímulos rápidos, imagens vazias e promessas rasas, a presença real se torna rara. E tudo que é raro atrai, tudo que é autêntico conecta, tudo que é verdadeiro permanece. Assim, enquanto a respiração continua, lenta e profunda, enquanto o corpo permanece ali, firme, natural, inteiro, o tempo parece se ajustar a esse ritmo mais humano, mais consciente. E o que resta é a sensação de que não é preciso mais nada, nenhum excesso, nenhuma explicação, nenhuma pressa, apenas estar, sentir, perceber, reconhecer que a masculinidade verdadeira nunca esteve perdida, apenas aguardava espaço para existir novamente, sem máscaras, sem filtros, sem medo, exatamente como sempre foi. E à medida que o tempo passa, você percebe que essa presença não diminui, ela cresce. Não de forma agressiva, mas constante, firme, segura. É como uma chama estável que não precisa se espalhar para aquecer. Ele permanece ali, inteiro, confortável no próprio corpo, consciente de cada respiração, de cada movimento. O silêncio ao redor deixa de ser vazio e passa a ser cheio de significado. O corpo masculino natural carrega um ritmo próprio. Não se apressa, não se retrai. Ele entende o tempo. Os pelos sobre o peito acompanham o movimento lento da respiração, criando um padrão quase hipnótico. Há algo profundamente tranquilizador nisso. Como observar o mar em um dia calmo, sabendo que por baixo da superfície existe força suficiente para mover o mundo. Ele se ajusta levemente, mudando o peso de um pé para o outro. Um gesto simples, mas carregado de intenção. Os músculos respondem com naturalidade, sem rigidez, sem exagero. Tudo nele comunica equilíbrio, força que não oprime, presença que não invade, energia que não precisa ser anunciada. É nesse ponto que você entende, o verdadeiro magnetismo masculino não está no excesso, mas no controle, na capacidade de permanecer, de sustentar o próprio espaço, de existir sem pedir permissão e sem tirar nada de ninguém. Esse tipo de homem não compete, ele inspira, não impõe, ele convida. O ambiente parece se moldar ao redor dele. A luz encontra caminhos naturais sobre a pele, criando sombras suaves, revelando textura, profundidade, realidade. Nada é polido demais, nada é artificial. É exatamente isso que torna tudo tão marcante. A beleza está na honestidade do corpo, na história que ele carrega, na maturidade que se percebe sem esforço. Cada detalhe reforça a mesma mensagem silenciosa. A masculinidade verdadeira não precisa ser provada. Ela é sentida. E talvez seja isso que mais chama atenção. A sensação de segurança, a calma que se transmite sem palavras. A impressão de que naquele espaço tudo está exatamente onde deveria estar. Não há tensão desnecessária, não há performance, apenas presença. Você respira mais fundo sem perceber. O ritmo desacelera, o foco se afina. Porque certas energias não pedem atenção, elas ajustam tudo ao redor delas. E quando você percebe, já está completamente envolvido pelo momento, pela atmosfera, pela sensação de algo real. Esse é o espírito do Harry Club, a celebração do natural. Do masculino vivido com consciência, da força que não grita, da beleza que não precisa ser explicada. Aqui o corpo não é um objeto, é uma expressão. Aqui o silêncio não é ausência, é linguagem. Aqui a presença não é exagero, é essência. E enquanto o momento continua, você entende, algumas experiências não são feitas para passar rápido, elas são feitas para serem sentidas. Com calma, com atenção, com respeito. Porque o que é real sempre deixa marca.